Exatamente, essa palavra também foi bem desviado, né, no seu princípio bíblico, né, da palavra em si. Acabou mistificando tudo, como foi feito também, né, porque a palavra, quando fala de culto, nós vemos que fala o culto das milícias do céu, cultos, enfim, existem vários versículos que agora de cabeça tá fugindo aqui. Mas a Escritura nos fala, pelo menos uns 5 versículos, eu acho, de culto, pelo menos 5. Digo assim, no Novo Testamento, né? Eu acho que uns 5 a 7 versículos, se alguém tiver paciência de procurar, aí nos fala de culto, né? E fala do nosso culto racional também, né? Isso aí é Romanos capítulo 12, ele fala também do nosso culto, o culto racional, que é o do cristão. Então, aplicou-se essa palavra de uma forma invertida, né? Porque até o assunto que nós vamos falar vai tocar um pouco nesse ponto aí, porque é uma questão daquilo que Deus, na verdade, institui. Então, talvez a gente começando o assunto aí. Inclusive, o Wesley, por favor, aí, no decorrer do nosso assunto, se Sim. você quiser chamar atenção no sentido de não perder de vista essa questão do culto, porque nós vamos começar a falar e seria bom lembrar desse assunto aí para a gente... Porque eu vou falar algo bem parecido, mas só para você fazer uma conotação do assunto, né? Fazer um Sim, link sim. no assunto, seria interessante mesmo. Tá bom. Então, eu gostaria de começar pelo Evangelho de João, capítulo 4, né? João 4, quando o Senhor falou com aquela mulher samaritana, esse assunto foi tratado entre o Senhor e ela também, né? Foi tratado entre eles esse assunto aí. Então, vamos ler alguns versículos. Tem irmão para ler hoje aí também ou não? O leitor mol não tá não, mas se você quiser, irmão, eu posso dar uma arranhadazinha aqui, viu? Se você achar por bem. O versículo 20 até o versículo 24, por favor. Então, o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos que aqui o Senhor está falando com a mulher samaritana, não do lugar de adoração, mas está falando da maneira. Esse capítulo mostra a maneira, né, que o Senhor está antecipando o lugar que
Deus, ele é chamado aqui de Pai, né? Versículo 23, ele fala que adorarão o Pai e no final do versículo também fala que o Pai procura para seus adoradores. Então ele não fala de Deus, ele fala do Pai. Por quê? Porque isso é intimidade, né? É o relacionamento que nós, cristãos, temos hoje com Deus. Deus Pai. Então ele está conversando com essa mulher e ele mostra aqui que o sistema judaizante, né, o sistema da lei, né, a adoração que havia em Israel estava sendo passada, estava sendo colocada à parte. Porque quando o Senhor fala que nem em Jerusalém, ou seja, ele estava mostrando que não mais seria lá. Embora a salvação viria e veio, né, dos judeus, mas ele está falando com respeito à adoração, isso seria passado. Como ele já falando, já é a hora que todo aquele sistema de adoração judaizante estava sendo passado e que haveria agora uma nova ordem de coisas, vamos chamar assim, para adorar não a Deus, adorar o Pai. Que, logicamente, ele é colocado também como Deus, né? Mas é interessante porque João, o Evangelho de João, quando ele fala de Pai, ele está falando da família de Deus, daqueles que têm relação dentro da família de Deus. E quando ele fala Deus, ele está falando fora dessa área. Né? Ainda que fale do amor de Deus, mas ainda está fora dessa área que pertence, essa esfera que pertence os filhos de Deus, no sentido o pai e os filhos. Então é bom entender isso quando João fala pai, ele está falando da família de Deus. Então aqui ele está antecipando, né, o Senhor está antecipando como seria isso. E ele não fala das, como é que eu posso dizer, ele não fala das formas que seriam, que haveriam de vir. Ele não está falando das formas, mas ele está falando do princípio. É o princípio em espírito e em verdade. Israel, eles adoravam em verdade? Sim, eles adoravam em verdade. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu aquilo para eles e eles fizeram, né, por Moisés, que foi o mensageiro de Deus para eles, né, não tem essa palavra, né, mas foi o apóstolo da lei, que foi Moisés, levou para eles tudo que Deus queria com respeito à adoração. E eles fizeram tudo de acordo com o que estava escrito. O templo, o santuário, as cortinas, os utensílios, as roupas sacerdotais, enfim, fizeram tudo certinho. Então ele estava adorando em verdade? Estava adorando em verdade, com certeza. Mas era em espírito? Não, não era em espírito. Era em verdade, mas não era em espírito. Por quê? Mas por que não era isso? Porque era o homem na carne. Né? Quando eu falo na carne, não é o homem carnal, é o homem natural. Deus deu a lei para o homem natural. Então, por exemplo, não estou dizendo que eram, né? Por favor, não estou dizendo que eles eram isso. Mas, por exemplo, um sacerdote, ele precisava ser um homem nascido de novo para fazer o trabalho dele? Não.
Não precisava. Por quê? Porque era tudo regras. Era tudo formas. Ele tinha que pôr as vestes, né? Põe as vestes de acordo com o que tem que ser, fazer o sacrifício, entrar no santuário, enfim, fazer todas aquelas regras, vamos chamar assim, qualquer um podia fazer. Qualquer um, digo, da família de Arão e tudo mais, né? Lógico, né? Mas digo assim, qualquer um deles podia fazer isso aí. No sentido que não era necessário que a pessoa fosse convertida, e, né, sabe, coisa assim, fosse um homem espiritual. Não é isso, é o homem na carne. Ele podia fazer e cumprir todo aquele ritual ali. E, então é o que aconteceu lá. Por isso que o senhor estava aqui falando no nosso capítulo de João que esse sistema estava sendo passado. Né? Nós falamos já quando nós estudamos sobre a videira, a videira, né? A oliveira, que o senhor estava passando o testemunho de Israel. Ele passou, né? Passou, na verdade, o testemunho de Israel e estabeleceu uma nova ordem de coisas. Que é o quê? Que hoje, para nós entendemos que é a igreja, né? A casa de Deus é a igreja. Acho que nós podemos ler um versículo lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Por favor, irmãos, se puder ler. 1 Timóteo 3,15. Aqui no papelzinho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós vemos nesse versículo aí, Paulo falando o quê? Que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então, onde que é a casa de Deus? É a igreja. Então, não é aquele sistema, né, que nós estamos vendo aqui em João, que o senhor falou, nem em Jerusalém. Por quê? Ou seja, é aquele sistema que estava sendo passado. A casa de Deus, que até então era a casa de Deus, estava sendo passado. E ficando, né, ficou ao léu mesmo, ao ponto tal de ser tudo destruído lá no ano 70, né? Tudo destruído, tudo acabado, e está até hoje desse jeito. Então Deus está colhendo, né, a sua comunhão, a sua adoração com quem? Com a igreja, que é a casa de Deus. Nós vamos entender que casa de Deus é a igreja. E quem que é a igreja? Está falando de pessoas. Por isso que fala a igreja do Deus vivo. Por quê? Porventura Deus não foi sempre o Deus vivo? Sim, sempre Deus foi um Deus vivo. É que ele está falando aí, é por causa do caráter. É o caráter com que nós vivemos hoje. Nós estamos em relação, porque é interessante, né, que quando ele fala que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, já falei que Israel também adorava em verdade. O que é em verdade? É adorar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Isso é adorar em verdade. É você, né, é um grupo de pessoas, logicamente, porque você está falando de adoração, é um grupo, né, é coletivo. É de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que Deus revelou no tempo presente, né? Porque ele está falando alguma coisa, Deus revelou. Então, Israel adorava em verdade? Adorava em verdade. Porque quando ele estabeleceu aquela ordem de coisas, ele deixou todos os detalhes que tinha que ser feito. E eles fizeram, de acordo? Fizeram. Estava em verdade, então? Sim, estava em verdade. Fizeram tudo de acordo. E agora também ele está falando em verdade. Então, em verdade, é
de acordo com aquilo que ele mesmo, não é nós, é aquilo que ele estabeleceu o tempo presente, que é a igreja. Não tem nada a ver com Israel, é a igreja hoje. Então ele estabeleceu os princípios, as normas e tudo aquilo que toca aos seus princípios de adoração. Então, isso você quer saber se você quer saber se você adora em verdade, você tem que ver se a sua adoração, que não é individual, quando falo de adoração, normalmente é grupo, né? No caráter que ele está falando, é grupo, não é uma pessoa. São adoradores. Você tem que ver se está de acordo com a Escritura. E de acordo com a Escritura que eu estou falando, não é o Velho Testamento, porque o Velho Testamento era para Israel, que foi passado tudo aquilo lá. Então, hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o Novo Testamento. Então, é isso que nós temos que ver, né? Que nós, como cristãos, nós estamos responsáveis nesse sentido, de nós vermos se o nosso proceder para Deus, na sua adoração e tudo mais, se está de acordo com a Escritura, porque senão não é. É isso que nós vamos entender, que não, senão não é. E adorar em espírito é adorar de acordo. Como é que eu posso falar, não? É de acordo com a natureza de Deus. Porque Deus é espírito. Ele falou, Deus é espírito. Vamos ler esse versículo aí? Lá em João, né? Ele fala, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O que é isso? Em conformidade com aquilo que Deus é, da natureza de Deus. E isso é para o nosso tempo presente. Israel não tinha isso. Israel, o que ele tinha? Eles tinham as formas, né? As formas tudo montadinho, né? Tudo certinho, as formas, as regras, os princípios, tudo montadinho ali. Eles não tinham eles não tinham o que nós temos, melhor dizendo, né? Eles não tinham esse princípio de adoração. Então eles faziam tudo na carne. Era tudo em verdade? Falando outra vez, era em verdade. Mas era o homem natural fazendo aquilo. Não que não havia convertido lá. Vou deixar bem claro. Mas hoje não. O que ele está falando aí, que hoje, irmãos, olha que interessante, o incrédulo, ele não adora. Ele pode fazer a coisa mais bonita que existia nesse mundo, que dá até para chorar. Mas ele não está adorando. Porque a adoração é aqueles que estão em conformidade com a natureza de Deus. É isso que ele está falando aí. O Pai ia buscar aqui adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E em espírito seria de acordo com a natureza de Deus. Por isso que ele fala, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E isso está relacionado ao nosso tempo, porque nós somos aqueles que temos o Espírito de Deus em nós, que nos ensina os princípios, segundo a Escritura, né? Segundo a verdade agora, ele nos ensina os princípios de como cultuar Deus. Então, se eu incrédulo hoje, isso que estragou, né? Para variar, o homem entra no meio, é isso que estragou no meio da cristandade. O homem pegou e colocou o quê? Ele colocou as formas, né? Os princípios de leis, ou de lei, no meio da cristandade, e isso permitiu o quê? Permitiu que o incrédulo, que é o joio, né? Que o joio entrasse. Então, por isso que lá em 1 Timóteo que nós lemos, 1 Timóteo 3,15, ele fala da igreja
que é a casa de Deus, que é a igreja, inclusive fala que é a coluna e a firmeza da verdade, o baluarte da verdade, é onde a verdade está, porque é na igreja que existe isso aí, não é fora dela. Só que na segunda carta, ele não fala a igreja de Deus, ele fala a grande casa. A casa lá não é mais a casa de Deus, é a grande casa. Por quê? Porque está lá o vaso de desonra, estão no meio dos vasos de honra. Os vasos de pau, de barro, estão no meio dos vasos de prata, de ouro, está tudo misturado. Então não chama mais de casa de Deus, chama a grande casa. E isso é muito, muito solene, porque é o que realmente fez. Por quê? Porque é o homem entrando, introduzindo, né, trazendo para dentro princípios de cultos, princípios doutrinais, que não tem nada a ver com a verdade. E daí houve essa mescla que receberam os nomes, vamos chamar assim, por isso que o Wesley chamou a atenção aí, né, lembrou dessa palavra culto, usou dos nomes bíblicos para criar os seus sistemas de adoração, e achando que por ele botar o nome bíblico em cima daquilo que ele está fazendo, Deus vai aceitar. Só que, infelizmente, não passa do teto, né? Sinto muito de eu dizer desse jeito, que não passa do teto, porque, primeiramente, para uma pessoa adorar a Deus, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser salvo. Ele tem que ser um crente, né? Um salvo. Não adianta ele, o incrédulo. E é isso que fizeram. Né? A grande casa, o que ela fez? Ela colocou um monte de incrédulo no meio, que é o joio, né? E fazendo junto, tá lá junto. Só que adoram? Não, não adoram. Na verdade, eles atrapalham tudo, porque é eles que introduzem o mal, né? Dentro do sistema cristão. É eles que trazem esses princípios errôneos da palavra de Deus. Isso aí tudo veio pelo joio. Na verdade, é o joio que trouxe. Por exemplo, vamos ler um versículo lá em Timóteo também. Capítulo 3. 1 Timóteo 3. 3. No 4. Nós terminamos o 3 aqui, nesse versículo 16 termina. Então, o capítulo 4, versículo 1, 2, 3. 1, 2, até o... Alô? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Dal, desliga o seu microfone um pouco aí, até o irmão terminar de falar. Não é que está dando cortando aqui para mim, não dá para ouvir. Então, o capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1 até o versículo 5, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 até o 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, nós vemos aí que ele chama, olha que interessante, ele chama essas doutrinas de demoníacas. Né? O princípio é no versículo
versículo 1, que o irmão já leu aí, fala de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Por quem? Por homens. Né? É por homens que acontece isso aí. E isso aí não está lá no umbandismo. Não está no umbandismo, no espiritismo. Está dentro da cristandade. Por quê? Porque ele está falando aí, ó, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Que fé? A fé cristã. Porque a única fé que a palavra reconhece é a fé cristã. Né? No nosso tempo, há uma só fé. Que fé que é essa? É a fé cristã. Então, apostatarão da fé. E isso nos fala de pessoas que professavam a fé cristã e deram ouvidos de homens dentro do sistema ensinando doutrinas demoníacas, ensinos malignos. E um deles, o que é? Proibir casamento. Nós vemos que quiseram fazer uma aparência de santidade tão grande. Não, existe essa ideia. Infelizmente, nós fomos até contagiados com essa má doutrina de que sexo é pecado. Não é verdade? Então, por isso que existe esse princípio aí. Não, o homem não deve casar porque é bom que ele não toque em mulher. E, enfim, começa a pegar versículos que deveriam ser considerados de acordo com o texto. Então, eles pegam os versículos individualmente, junta tudo e faz uma doutrina mostrando, inclusive, uma coisa até bonita, né, um celibato, né, fazer um voto de castidade, umas coisas assim, que Deus não fez isso não conosco, não. Deus não é nada disso. Eu estou falando, chegou até nós porque chegou em toda a cristandade. Um irmão um dia me perguntou, né, um irmão reunido, inclusive, perguntou, eu falei, irmão, você está enganado, né? Porque aí que está interessante, ele lendo a escritura e pegando um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, então ele achou que Paulo, por exemplo, que não casou-se, ele não casou para ficar mais santo. Então, desculpa, deu rir. Ele não casou por causa para ficar mais santo. Ele casou para ficar desimpedido. Não é verdade? Ele fala lá que se alguém quiser servir ao Senhor, ser desimpedido é melhor. Ser solteiro é melhor porque ele vai ficar desimpedido. Não que ele vai ficar mais santo. Olha que interessante, irmão. Não confunda. Isso que eu estou falando, as pessoas confundiram pelo princípio. Aquele princípio, aquela raizinha que está lá no fundo, que o homem implantou, que o sexo é o pecado. Inclusive foi o pecado original. Sabe? E daí ele mistura, sabe? Ele vai parar nesses absurdos. E ainda dizendo que aquilo é santidade para Deus, e fala um monte de bobagem. Mas o fundo é maligno. Porque Deus instituiu o matrimônio, Deus abençoou o matrimônio. Né? E isso antes do pecado. O pecado nem existia. Perdão. Não é que o pecado não existia. Quando Deus instituiu o matrimônio, né, foi com Adão e Eva lá em Atos capítulo 2. Atos, foi lá, hoje é segunda-feira, não repara não. Foi lá em Gênesis capítulo 2. Né? A queda do homem foi aonde? No capítulo 3. Falando por ordem, né, numérica ali em Gênesis, nós vemos que foi no capítulo 2 que Deus instituiu o matrimônio. E ele abençoou Adão e Eva e falou para que eles crescessem e multiplicassem. Que jeito que eles iam fazer isso aí? Por telepatia? Não, lógico que não. Eles iam ter as suas relações sexuais para gerar os seus filhos, como é hoje. Depois que Adão caiu, não mudou o sistema de procriação, é a mesma. Né? Nós somos raça adâmica. O que o homem mudou só foi o seu estado, inocente para culpado, porque o resto, Adão, ele era o mesmo Adão, tanto antes como depois da queda, era a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma humanidade, não mudou nada nele. O que mudou, o seu estado de inocente para culpado, isso que aconteceu. Mas
Então, é um erro muito grande, né? Por isso que ele está falando que proíbem o casamento, aqui ele usa essa palavra de proibir casamento, é por causa desse princípio aí, ó, achar que casar você vai ter que pecar, você vai se contaminar. Foi essa palavra que o irmão usou. Então, mas o Paulo não foi aqueles que não se contaminaram com as mulheres? Eu fiquei procurando, onde é que estava esse versículo, né? Daí eu lembrei, está lá em Apocalipse. Isso, então, daí eu fiquei pensando, falei, puxa, na época lá, onde que está mesmo? Eu sabia que tinha ali. Eu falei, puxa, Apocalipse, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês não estão vendo? Pega um lá em Atos, pega outro lá em Apocalipse, pega um para fazer uma junção, para fazer uma doutrina. Doutrina o quê? E parece até uma coisa bonita. Mas o que é isso? Aí é a doutrina do demônio, gente. Sabe? Proibir casamento, sabe? Falar que o homem fica solteiro, ele vai ficar mais santo. Pode parar com isso aí, ó. Pode parar com isso aí, sabe? Ele pode ficar desimpedido, tá? Então eu estou falando de 1 Coríntios 7, tá? Na 1 Coríntios 7, Paulo narra essa questão do matrimônio, da santidade, da união e tudo mais. E quando ele fala isso, ele preferia que todos fossem igual a ele no sentido de desimpedido. Por quê? Porque o homem casado ele vai se ocupar com as coisas desse mundo, como agradar a esposa também. Então ele vai ter um compromisso, que vai ter que ser compromisso dele, lógico. Então é isso que ele está falando, ele não está falando de questão de pecado, sabe? Poxa, isso é um erro muito grande, isso é até uma vergonha, sabe? Alguém pensar tipo de coisa assim. Não é isso que Paulo está falando, né? A Escritura está falando. E está falando de desimpedimento. Então, nós estamos vendo aqui que o inimigo criou isso aí. Criou isso aí e jogou. E outra coisa que ele criou aí também, abstinência de alimentos. Ô, irmão, que terrível isso aí. Fala para mim, o que é que nós encontramos no meio da cristandade hoje? Abstinência de alimentos. Não quero nem ficar falando muito, mas muitos aí já sabem muito bem o que eu estou falando. Sabe, se abster de alimentos para a santificação. Olha, sabe de onde que vem isso aí, né? Mas isso que eu falo, o interessante é que é tudo baseado na Escritura. Não estou falando que eles estão pegando lá que o Zé Arigó, ou Chico Xavier que falou, não é isso. Ele está falando que a Escritura fala. Não, porque é tudo tirado da Escritura, realmente, mas é que eu estou falando, é fora do contexto. Né? Essa abstinência de alimento também, o que é? É coisas que tem na Escritura, mas é tirado fora do contexto e fazendo daquele princípio uma maneira de santificação, de santidade e tudo mais, de agradar a Deus, através do quê? De abstinência de alimento. Então, irmãos, é muito importante, sabe, as que o senhor falou lá, será em espírito e em verdade. Em verdade. Nós temos que ter a Escritura diante de nós e sermos criteriosos nisso, porque, infelizmente, a casa de Deus se tornou a grande casa, onde esses indivíduos entraram trazendo doutrinas que têm aparência de piedade e jogou tudo para dentro aí, ó. E muitos cristãos, que nós mesmos devemos orar, né, ao Senhor para nos ajudar, dar entendimento a termos compreensão da Escritura. O que é a Escritura para nós. Olhar a Escritura e ver o que a Escritura fala para nós. E se nós temos o Espírito Santo, nós vamos ver realmente, e não é por aí, né? A gente vai ver pela dependência do Espírito Santo. Nós vemos que o Senhor falou em Espírito e verdade, porque ele associa a verdade com o Espírito Santo. Lógico, né? Não existe verdade hoje para nós sem a ação do Espírito Santo, porque a verdade para nós é a palavra.
Nós temos em nossas mãos aqui, ó, palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela tem que estar em conformidade com aquilo que o Espírito Santo trouxe para nós nesse nosso tempo. E a ação do Espírito Santo tem que estar em conformidade com a Escritura que foi dada para nós também. Eles andam juntos, a palavra com o Espírito Santo. Então, isso é uma das formas, né, que nós estamos vendo aqui, de como que nós sabemos se nós estamos realmente fazendo algo que é para Deus, no sentido que é de Deus para Deus. Porque nós podemos fazer para Deus. Infelizmente, aconteceu isso aí dentro da cristandade, né? As pessoas, por isso eu estou dizendo isso, por favor, porque eu não estou julgando a intenção. O irmão, esse irmão está falando mal dos cristãos, aí fala mal do cristão. Eu não estou falando da intenção. A intenção está boa. Não é verdade? Porque está fazendo para quem? Está fazendo para Deus. Mas de onde é a procedência? Porque nós devemos fazer a obra de Deus para Deus. Não de nós para Deus. Porque senão não adianta nada. Senão nós vamos cair em Abel e Caim, a mesma coisa. Abel e Caim foi a mesma coisa. Os dois fizeram para Deus, não foi isso? Os dois fizeram um sacrifício para Deus. Só que um fez de acordo com Deus, fez de Deus para Deus. O outro fez o homem para Deus. Resolveu alguma coisa? Não. Leia lá capítulo 4 de Gênesis e vai ver. O resultado do que é o homem na sua inteligência maravilhosa, né? Na sua capacidade de raciocínio para fazer as coisas para Deus. O que ele fez? Ele só fez bobagem. Fez o mesmo que o pai dele tinha feito lá. Fazia obra para Deus e achar que Deus ainda tem que aceitar. Então, isso aí, o que é? Isso, na verdade, é o que nós estamos vendo aqui hoje, dentro dessa grande casa. É o homem fazendo para quem? Para Deus. Mas é conforme o princípio divino? Não é. Então, por isso que eu estou falando, não passa do teto. Desculpa de eu falar desse jeito, não passa do teto. A intenção é boa? A intenção é boa. Não estou falando também. Não estou criticando a intenção do coração das pessoas. Nossa, mas eu faço com tanto fervor, com tanto calor, com tanto amor. Amém. Só que tem que estar de acordo com a Escritura. É isso que nós estamos falando agora aqui, sabe? É até duro, né? Desculpa eu falar, é até duro falar desse jeito. Mas é verdade, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, né? Nos enganar com... Eu vim aqui começar a falar um discurso maravilhoso para incentivar a todos a fazer, né, fazer as coisas. Não posso fazer isso. Tá? Eu tenho que ver o que a Escritura está falando para nós. A Escritura tem esse princípio. Ou seja, a primeira coisa para você adorar a Deus, por isso que eu quero voltar lá bem no início da questão lá. A primeira coisa, para ser um adorador, você tem que ser salvo. Começa por aí, ó. Começa por aí. Se você quer ser um adorador, você tem que ser um salvo. Se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, se você não sabe o que é isso, então você pode esquecer, viu? Desculpa eu falar assim, né? Estou sendo curto, como diz, curto e grosso. Porque não adianta eu querer passar a mão na cabeça. Não, vai firme, continua aí na sua religião, seja qual for, seja fiel, faça lá todos os princípios, todas as ordenanças, coisa e tal, que uma hora Deus vai atentar para você. Isso é Caim. Isso é que nem Caim. Né? Você fazendo tudo para chamar a atenção de Deus, achando que Deus é obrigado. Né? Achando que Deus é obrigado.
E não é, não, sabe? Deus já deu o princípio dele para nós. E eu estou falando, e o primeiro princípio é esse. Fé, crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo. Então, aí começa, aí nós podemos falar em adoração. Se não, pode parar. E a segunda conversa é essa, que tem que ser conforme a Escritura, não é conforme o nosso raciocínio. Por que você acha que, né, digo assim, entre nós, por que você acha que existiu, né, existe hoje tantas religiões, né, tantas formas de adoração, vamos chamar essa palavra, né, que todos professam adoração, usam essa palavra. Ah, é o culto de adoração. Mas o que é isso? O que é adoração? Adorar a Deus começa por aí. Você tem que ser um salvo para adorar. E você tem que adorar de acordo com a Escritura, com aquilo que Deus deixou para nós. Por isso fala, o Pai ia buscar adoradores que adorem em espírito e em verdade. Espírito, falando outra vez, é em conformidade com a natureza de Deus. Ou seja, somente um salvo pode entrar nessa esfera. E em verdade, de acordo com a Escritura, de acordo com a revelação que foi dada a nós nesse tempo aqui, que foi através do apóstolo Paulo, mostrando esse princípio do que é uma adoração, né? O que é isso? O que vem a ser isso aí? Espera um pouquinho só. Por exemplo, no Velho Testamento, nós vemos que havia o coro, né? O coral. Tem um coral lá, de louvor e tudo mais, assim como havia os sacerdotes, havia o clero, havia os leigos. Então, tudo isso é Antigo Testamento. E agora, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós vemos que todos nós quem? Salvos, né? Todo que é a igreja do Deus vivo, todos nós somos adoradores. Podemos ser, porque somos. O que infelizmente aconteceu pelas más doutrinas que foi espalhada, disseminada dentro dessa profissão cristã, surgiram todas essas denominações, igrejas e grupos e tantas coisas que vieram para roubar o privilégio que você tem, que nós temos como cristão, porque esse é o privilégio de todos, né? Essa questão dos privilégios que Paulo fala, né, do nosso tempo, para quem que é? Para um grupo de pessoas? Não. Para todo cristão tem esse privilégio. Só que foi o quê? O inimigo, através dessas pessoas más, né, vamos chamar assim, que ele fala lá em Timóteo, lá disseminaram doutrinas que acabou arrastando pessoas, inclusive crentes, para ouvir e obedecer esses mandamentos, essas leis que foram colocadas, roubando eles desse privilégio grande que eles têm como cristão. Por exemplo, vamos lá em Colossenses, irmão, por favor, Colossenses, capítulo 3. (3:16). Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos
e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Efésios 5,19 também, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É interessante que nós não vemos na igreja, né, na igreja que eu digo no tempo que nós estamos vivendo, no culto, nas formas do culto que foi dado para nós na Escritura, nós não encontramos instrumento nenhum. Nós não vemos instrumentos como havia no Velho Testamento em Israel, lá no sistema judaico, mosaico, melhor dizendo. Né? No sistema mosaico, nós vemos que havia todo saltério, harpas e um monte de coisa, né? E nós vemos em Apocalipse também, que é futuro, porque está tratando com Israel, e nós vemos que apresenta-se ali também algumas coisas, mais no sentido simbólico, né? Mas era algo, em Israel, outrora, era algo físico. Então existia e devia ser uma coisa maravilhosa, né? Só que hoje na igreja, nós vemos que quando ele fala nessas duas passagens, entre vós, louvando, ele fala em vossos corações. Por quê? Por que em vossos corações? Será que isso está querendo dizer que tem que ser uma coisa emotiva? Você tem que, nossa, tem que vir do coração, tem que chorar, tem que... Não é isso. Ele está falando da origem desse louvor, ela é interna. Não é uma coisa externa, é algo interno. Que todos nós podemos louvar o Senhor e podemos louvar Deus também. Porque, afinal de contas, nós vemos lá que o Pai estava buscando o quê? Adoradores. De jeito que hoje nós cantamos, não fala que nós cantamos, aí fala que nós cantamos hinos, salmos e tudo mais, salmodiando. Mas que jeito? Em vossos corações. Muitos se preocuparam em fazer uma harmonia, como havia em Israel. Um coro, vamos fazer uma coisa bem bonita, um coro, não pode ter desafinado. Se é desafinado, dá lá e tal, você fica fora. Você não, você não vai cantar, não, você fica quieto aí. Você fica lá. Vamos colocar, quem que sabe cantar melhor? Pega aí o fulano, põe aí. Chama a irmã Ciclana, que ela tem um soneto bom aí, pega aqui, pega. Então forma aquele coral, que é a coisa mais linda do mundo. É isso que está falando aí? Não, não é, sabe? Não é isso. Todos nós, todos os salvos aí, nós salmodiamos, nós louvamos em nossos corações, ou seja, até um mudo ele louva o Senhor. Se ele é um salvo, ele louva o Senhor igual a mim, igual a qualquer um aí, ó. Pode ser o irmão com a irmã com a voz mais bonita do mundo, né? Puxa, irmã, olha que irmã, porque tem assembleias que você vai mesmo, você fala, nossa, uns irmãos e irmãs com umas vozes bonitas, que graças a Deus deu, né? Mas o irmão ali que é mudo, ou gago, a sintonia é a mesma. Deus está colhendo o louvor de nossos corações. Por isso que não adianta fazer uma coisa, sabe? Vamos arrumar um violão mais bonito, um violino, vamos fazer uma coisa melodiosa.
Nós estamos falando de Deus, gente. Não estamos falando de agradar ouvidos dos homens. Nós estamos falando dos ouvidos de Deus. E o que é estar afinado? Né? E porque existe desafinação nas coisas de Deus? Existe. Opa! Você pode estar cantando desafinado? Pode. Que jeito que é isso? É você estar cantando em desacordo com a Escritura. Sabe? Aí sim você está desafinado. Então a nossa afinação é de acordo com a verdade. Né? Isso, você deve ter. É isso que o cristão, se ele está preocupado em estar afinado para com Deus, então vai para a Escritura, sabe? Ver o que é para nós, aquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, aí não importa se você tem voz grave, se você não tem soneto, se você tem. Não importa o que você tenha na sua voz, ou se você não tem voz nenhuma. Como eu disse, ainda que você seja um mudo, você vai estar louvando afinadíssimo. Você está louvando afinadíssimo. E lá, inclusive, no nosso capítulo, um pouquinho mais, dar um passo até um pouquinho mais para dentro ainda. Lá, o Senhor falou de adoração e não de louvor. Muitos confundem louvor com adoração. Louvar é uma coisa, adorar é outra. E lá está falando de adoração, não está falando de louvor. Porque nós louvamos por aquilo que ele fez. E nós adoramos por aquilo que ele é. Então eu quero dizer que a adoração é somente o crente. É verdade? É somente o crente que pode adorar. Por quê? Porque ele tem que conhecer. A adoração está relacionada com o conhecimento da pessoa, de Cristo e de Deus. Agora, o louvor está conectado com aquilo que ele fez. Nós louvamos por aquilo que ele fez e adoramos por aquilo que ele é. Então, quando o Senhor falou lá, né, desse tempo, ele fala de adorar, o Pai busca adoradores. Não é somente louvor. Porque, infelizmente, hoje fizeram do louvor uma coisa maravilhosa, inclusive, né, dentro do sistema, o louvor, e daí achando que esse louvor é adoração. Não é. O louvor é uma coisa, a adoração é outra. E a adoração está conectada com o conhecimento dele. Só que, infelizmente, nós vemos isso, muito cristão não sabe nem se está salvo. Como é que ele vai adorar? Não é verdade? Como é que ele vai adorar? Ele pode até louvar, mas ele está afinado? Não está afinado. Por quê? Porque ele não está em desconformidade com aquilo que Deus está revelando para nós hoje. Então, isso é muito solene, sabe? É muito solene, porque muitos fizeram nesse sistema todo um monte de palavras, de assuntos, tudo tirado da Escritura, só que para enfraquecer o princípio da verdade. Então, o Senhor está mostrando, né, voltando a esse princípio aí, o Senhor está mostrando lá em João 4 a forma, não onde, não era onde, ele está falando como seria, aonde que é ele, né? Que maneira seria essa aí? Então, seria que jeito? Em espírito e verdade. Então, espírito e verdade é isso que Paulo está falando, que é aquilo que tem que estar de acordo com a Escritura. Porque, e de acordo com aquilo que a Escritura, no sentido, o Espírito só vai mover tudo isso de acordo com a Escritura. Não adianta, o Espírito vai nos ensinar por meios espirituais que nós vimos. Nós já lemos esse versículo aí, vamos ler outra vez, é 1 Coríntios capítulo 3, né? Só para lembrar mais um pouco disso aí. 1 Coríntios 3, versículo
Versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia... Irmão, perdão, viu? É 2, perdão. Capítulo 2. Perdão, eu que falei errado. É 2, Certo. 2, 13. Isso. Então é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3? 13. 13. Isso. 13. Perdão, irmão. Ó, vamos lá. Deixa eu me corrigir aqui, vai. 13 ou 14. Obrigado. 13 ou 14. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, 13 e 14. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É interessante que esse capítulo aí, muitos pensam que esse homem natural que Paulo está falando aí é o pagão. Ele não está falando pagão. Ele está falando do homem dentro das coisas de Deus de forma natural. Só que ele está mostrando aí que o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então é isso que ele está mostrando, que o homem na sua inteligência, no seu raciocínio, ele não vai entender as coisas de Deus. Então ele faz as formas dele, né? É isso que ele está falando, ele faz as formas dele, porque as coisas de Deus, elas são ensinadas ao salvo. E nós devemos, como é que eu posso dizer? Esse versículo. O versículo 13, ele fala que as coisas que o Espírito nos ensina, que ensina a nós, né? Ele ensina as coisas espirituais por meios espirituais. Como é que fala aí, mano? Lê outra vez aí para nós. Por favor, esse versículo 13 aí. Por favor. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, esse comparando as coisas espirituais com coisas espirituais, é ele ensinando as coisas espirituais por meios espirituais. Por quê? Porque não é por meios naturais. E o homem, o que ele fez? Ele quer ensinar as coisas espirituais por meios naturais. Bota o homem natural no meio da história aí. E o que o homem natural vai fazer? Ele só vai, desculpa eu falar, assim, ele vai fazer bobagem, porque ele não entende as coisas de Deus. Então ele faz o quê? Ele pode fazer uma religião muito bonita, mas não vai ficar faltando, vai estar longe do princípio divino. E como ele tem, né, hoje o homem tem, dentro da cristandade, hoje, né, os cristãos professos, e nós também, nós temos um quadro maravilhoso que foi no Velho Testamento. E não é isso justamente que fazem? Não é verdade? Não é justamente isso que o sistema cristão fez? Ele copiou tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento. O que é? Fazer um templo, chamar aquilo de casa de Deus, fazer sacerdotes,
que são pessoas especiais que vão lá, e foi um lugar, fez lá dentro desse lugar também um lugar chamado de altar, porque lá tinha um altar também, então aqui tem altar também. E quem que vai entrar nesse altar somente são as pessoas que Deus elegeu para estar lá. E os demais são os leigos que ficam aprendendo. E, bom, resumindo, é aquilo lá. Né? Aqui é em outra versão, né? É numa outra forma, é outra versão, mas é a cópia daquilo que foi feito no Antigo Testamento. Então fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Como é que faz? Ah, vamos fazer assim, ó lá, foi feito tudo assim, Moisés explicou tudo daquele jeito, vamos fazer igual. Só que nós somos igreja, hein? Aqui quem leva o nome aqui é Jesus. Nosso nome é Jesus, porque nós somos cristãos. Então, eu estou falando, só pega os nomes, né, as coisas que pertencem à igreja, mas as formas, os princípios, estão completamente judaizantes, vamos falar assim, né? São princípios judaizantes, que quer ser judeu, né? Vamos dizer assim, né? Quer ser judeu. A verdade é essa. Por isso que a gente fala sistema judaizante, porque quer ser judeu, porque o que a igreja tem a ver com isso, né? Com todo esse sistema que outrora foi para Israel, o que a igreja tem a ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. Hoje é completamente outra coisa. Então o Espírito Santo em nós, para o crente, hoje, ele está ensinando. Quer ensinar as coisas espirituais por meios espirituais, não por meios naturais. Então nós temos a Escritura. Nós temos a Escritura que ele quer dar entendimento. Por isso que é bom o cristão, né? Ele ler a Escritura. Nós falamos esses dias atrás isso aí. O cristão ler a Escritura. A Escritura que eu digo, o Novo Testamento, né? Pegar e ler as cartas de Paulo, principalmente, né? Ler, sabe, ler, porque é ali que está escrito para nós o nosso proceder individual e o nosso proceder coletivo também. Então, ele mostra todo aquilo que Deus quer para nós. Então, nós temos que ler a Escritura. E o Espírito Santo vai usar a Escritura para trazer revelação para nós. O que é ter revelação de Deus? Nossa, revelação de Deus. Hoje, quando a gente fala isso, ter revelação de Deus, dá a impressão que vai cair uma telha na cabeça, né? E não é isso. Revelação de Deus é você pegar uns versículos, um versículo da Escritura, você lê e fala, puxa vida, olha, esse versículo quer dizer isso. Que, né, a interpretação dele é isso. Olha, eu nunca tinha reparado isso. Porque os versículos, né, a Escritura, ela tem suas aplicações. Podemos aplicar, mas a interpretação dela é uma só. A aplicação podemos aplicar a Escritura em várias formas, às vezes, né? Não forma errônea, né? Mas podemos aplicar, mas aquilo que é mesmo é uma coisa só. Então e às vezes nós lendo a Escritura, nós entendemos, puxa, aquilo. Isso para nós é uma alegria, né? Se torna uma coisa maravilhosa, porque é revelação. Nós lemos ontem foi lá em Brasília, ontem à noite, quer dizer, eu não estava lá em Brasília, eu estava na live. Nós lemos um versículo lá de João, capítulo 2, vamos dar uma lida nesse versículo aí? João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler primeiro, irmão. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para o irmão hoje. Versículo 1.
até o versículo 11, por favor. Um momentinho só. Então, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-na até acima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Obrigado, irmão. Esse contexto, ele mostra muito claro para nós que qual é a responsabilidade, né? Agora estou usando como aplicação, né? Aí tem o ensino correto, eu estou usando como uma aplicação. Nós vemos aí que o senhor está mostrando o quê? Que a responsabilidade, que quando faltou vinho aí, a responsabilidade que o senhor deu a eles foi o quê? Que enchesse aquelas talhas de água. O senhor falou, enchei, ou seja, vós enchei. E eles foram lá e encheram completamente as talhas de água. E o Senhor é que fez o milagre de transformar essa água em vinho. Então, a nossa responsabilidade é o quê? É encher essas talhas que somos nós da palavra de Deus. Ler a Escritura, né? Toma a palavra de Deus. E o Senhor é que vai fazer o milagre de transformar essa água em alegria, porque o vinho aí nos fala da alegria. E é Ele que vai fazer esse milagre. Então nós devemos o quê? Nós devemos pegar a Escritura e ler a Escritura. E qual a alegria? A alegria vai ser nós podemos entender a palavra de Deus, né? O Senhor vai transformar essa palavra de Deus em alegria em nossa vida, sabe? Porque qual que é a alegria do cristão? É Cristo. Na verdade, Cristo é a nossa alegria. Lógico que nós temos muitas coisas na nossa vida que nos alegra, a família, o trabalho, nossos filhos. Sim, não estou dizendo que não, né? Lógico que sim. Tudo é uma alegria. O Senhor nos proporciona alegrias. Mas nas coisas referentes a Deus, é Cristo para nós, né? Cristo é a nossa fonte de alegria para nós. E aí ele está mostrando, eu estou usando esse trecho aí, que o conhecimento dele
Vem pela Escritura. Através do quê? Através de revelação. O que é a revelação, falando outra vez? É você entender o que está escrito. É pegar a Escritura e ler e saber o que está falando, né, o que ele está falando de Cristo. E esse milagre de transformar isso, é Ele que vai fazer em nossas vidas. Porque Ele quer fazer isso. Ele quer se revelar a nós também. Por isso que estou falando, o que é adoração? Adoração está relacionado ao conhecimento dele. Não do que ele fez, mas daquilo que ele é. E é pela Escritura que nós vamos ter entendimento disso. Revelação não é cair uma telha na sua cabeça. Revelação, você entendeu o que está escrito na Escritura, isso é maravilhoso. Então, essa passagem mostra esse princípio, que o objetivo, né, fala que o primeiro milagre que ele fez aí foi esse, de transformar essa água em vinho. Então, se você está preocupado, o que Deus vai fazer na sua vida, sabe que a primeira coisa que Deus quer, o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, é transformar, sabe, essa Escritura em vida para nós, em alegria para nós, em conhecimento daquilo que Cristo é para nós, e tudo que Ele, né, não somente do que Ele fez, mas daquilo que Ele é para nós. E isso vai o quê? Redundar em adoração, louvor e adoração, porque nós vamos... aquilo que Ele fez vai tomar um corpo muito maior, porque o valor daquilo que Ele fez é por causa daquilo que Ele é. Não é verdade? A obra que Cristo fez por nós, por que ela teve um grande valor? Por causa dele. Não é verdade? Por causa dele. Então, à medida que nós vamos conhecendo ele, nós vamos conhecendo o quão grande é a obra dele, porque nós vamos aprender a conhecer ele. E isso transforma em adoração. E o louvor vai seguir, porque nós vamos ver a grandeza dessa obra. Então, eu estava pensando primeiramente nesse ponto, né, que é a forma, é a maneira, e que é em espírito e em verdade. Eu sei que está faltando coisa, mas já estamos chegando no nosso horário aí. O Wesley queria falar alguma coisa, né, Wesley? Leimão, só para você, se você consegue falar aí, dentro desse pouco tempo que tem, sobre qual pelo que tudo que você falou aí, né, e qual é a diferença, parece que tem uma sutil diferença entre adoração e culto, ou eu estou enganado? Tem uma diferença aí, uma sutil diferença entre essas duas coisas, vamos dizer assim? Então, na verdade, o culto, ele abrange, como é que eu posso falar? A esfera de, como é que eu posso dizer? De ensino, de oração, são as reuniões, vamos chamar assim, as nossas reuniões de assembleia, nós podemos chamar de cultuar. Não é somente o caráter de louvor, sabe, de louvor e tudo mais. Ele abrange mais além, porque até uma reunião de ensino, ela é um culto, porque nós estamos aprendendo do Senhor, né? Estamos aprendendo dele, acerca dele. Através do quê? Através de ministérios, de irmãos falando, nós vamos aprendendo. Isso é um culto? É um culto. É um culto racional, inclusive, porque é algo que nós fazemos inteligentemente, né? De forma de inteligência espiritual, melhor dizendo. Né? Inteligência espiritual. O racional quer dizer isso aí. O culto é o vosso culto racional, inteligência espiritual. Então, ele abrange toda a esfera da ação da Assembleia em comum, né? Fazendo algo em comum. Certo.
Então, nessa questão, então, esse algo em comum seria essa ocupação com o Senhor e com as coisas do Senhor, né? Quando nós, como assembleia, juntos, estamos nos ocupando, né, com as coisas do Senhor, do Pai, né? Seria isso aí o culto, né? Nosso culto. Como assembleia, exatamente. O Tá bom. princípio, embora nós vemos que o princípio de tudo isso veio por Paulo para nós, né? Para a igreja, veio por Paulo, mas nós vemos que em Atos 2:42 nos foi dado o princípio que tomaria o lugar na Assembleia, como a igreja. Lá diz assim, e perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Ali é o que é? É a ação da Assembleia junto. Então, nós vemos que é falado a doutrina, ensino dos apóstolos, o partimento do pão e a oração, e as orações, em Assembleia. Legal, tá bom, Leandro. Ficou bem esclarecido aí. É, Eu estava falando porque desculpa, pode eu tinha falar. trazido no início aquela questão, né, que a gente, às vezes, na cristandade aí, aprende a questão de culto disso, culto daquilo, outras coisas, né, que trouxeram. Mas, quando você estava falando do louvor, a irmã Rita também trouxe uma coisa interessante, né, que também é muito falada aí, né, no meio cristão, na cristandade, dizendo assim, que o louvor liberta. Eles usam muito essa expressão, né, para poder dar aquela, vamos dizer assim, importância ao louvor, aquela, vamos dizer assim, aquela apresentação toda de louvor com música e tudo mais, e aí chamar o povo para poder estar participando, aí eles falam isso, que o louvor liberta. Então, aí que está, né? Infelizmente, e foi feito isso dentro da nossa da profissão cristã, e confundiu o sensacionalismo com espiritualidade, com coisas espirituais. Então, logicamente, imagina uma pessoa que... Né, é até ruim falar isso, porque são nossos irmãos que estão no meio ali também, né? Mas eles aprendem que deve existir uma emoção, né? Deve existir tudo aquilo, aquela coisa emotiva. Então, chega no louvor, eles têm que extravasar toda aquela coisa aí, vai. Então, a pessoa se sente aberta, aquela coisa, né? Por isso que leva essa palavra de liberta, então a pessoa se sente livre, aberta, coisa e tal, mas é Se sente mais leve. só que é algo dela para ela mesma. É a sua consciência, né, que aprendeu que é daquele jeito, e daí ele faz aquilo, ele acha que, uxa, hoje eu adorei a Deus, nossa, que maravilha, eu tô radiante, mas é só uma sensação, né, é só uma emoção, mas tem a ver com coisas espirituais? Sinto muito, irmão, não tem. Entendeu? É aquilo que acontecia lá no Velho Testamento, era a mesma coisa, era uma coisa maravilhosa, né? Aquela coisa emocionante, né? Não estou dizendo que eles faziam o que é feito hoje também, não estou dizendo isso. Estou falando que aquilo que é feito hoje foi tirado de lá, né? Só que fizeram hoje, por causa que misturaram a doutrina cristã no meio dessa, né, fez aquela salada. Então existe essa mistura de achar que coisas espirituais é aquela que toca o coração, que a pessoa tem que chorar, tem que ficar emotiva. Na verdade, isso é tudo emoção, não tem nada a ver com o espiritual. O espiritual é de acordo com, como tu fala lá, é culto racional, é coisa doutrinalmente inteligente. É uma inteligência espiritual, de acordo com a Escritura. Eu não estou dizendo que às vezes nós estamos cantando para o Senhor, não é isso, fazendo assembleia, às vezes você não fica emocionado assim, lógico que fica. Não é verdade? A gente é tocado, lógico que nós temos emoção, não podemos negar isso. Mas a base não é essa emoção.
A base é o princípio doutrinal. É verdade? É o princípio doutrinal. Até eu falei um negócio ontem, irmão. Posso falar mais um pouquinho? Pode, né? Pode. Então, porque eu falei ontem lá em Brasília que todos nós, na Assembleia, todos nós, irmãos, nós somos adoradores. Por exemplo, ontem nós fizemos uma reunião de partimento do pão. Então, nós estávamos ontem 60 e poucos irmãos reunidos, que é o máximo que pode colocar aí na nossa sala de reunião, esse número de pessoas dentro das conformes aí. E nós partimos o pão, nós cantamos, nós demos graças, né? Fizemos tudo aquilo que os irmãos estão acostumados a fazer aí. E é uma reunião do quê? A reunião de partimento do pão. Não está escrito isso, mas nós sabemos que é uma reunião de adoração, porque ela não está relacionada ao ensino e nem oração. Ela está relacionada à nossa gratidão ao Senhor, então nós adoramos Ele. Olha que é uma reunião de adoração. E louvor também, porque nós cantamos, né? Nós adoramos Ele em louvor também, com louvores, melhor dizendo, com louvores. E todos nós adoramos ali. Vamos dizer que ontem, né, um exemplo, vamos dizer que ontem eu estava mais abatido do que o domingo passado. Domingo passado eu estava mais animado, né, menos decepcionado comigo mesmo. Eu estava mais animado, coisa e tal, só que a semana foi uma semana difícil, coisa e tal, eu estava mais abatido. Será que eu adorei melhor a semana passada do que essa semana? Não. É igual, irmão. E na Assembleia, ontem, não teve lá irmãos que adoraram mais que outro. Isso aí é forma errônea de pensar. Que uns adoraram mais, porque estavam com mais empolgação, se é que eu posso dizer assim, né? Do que outros. Esses adoraram mais? Não. Isso é errado. Porque o Senhor está colhendo a adoração de todos nós juntos. Né? Então, nós devemos entender isso aí, que não é empolgação. Né? E é esse erro que caiu lá o sistema cristão, e acha que essa empolgação, essa coisa, quanto mais você né, fazer, chorar e se emocionar, você está adorando. E não é isso, você está sendo emocionado, você está ficando cheio de emoção. Mas isso não está fazendo diferença nenhuma com o outro que está quieto ali, cantando quietinho. Ele está louvando igual, entendeu? Quando o irmão falou sobre o louvor desafinado, aí eu pensei, né, sobre essa frase, o louvor liberta, seria esse tipo de frase, esse tipo de louvor, um louvor desafinado, né? Porque a gente sabe, conforme a palavra de Deus e o evangelho da graça que a gente recebeu, que quem liberta é o Senhor Jesus Cristo. Não é louvor, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é que liberta. Né? E João está lá, né? Dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né, que é a pessoa do Senhor Jesus, que ele também é a verdade, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, eu pensando nisso, né, eles fazem esse tipo de expressão e agem no louvor dessa forma, e estão fazendo um louvor totalmente desafinado, apesar de que, naturalmente, aos nossos ouvidos, seja um louvor lindo e afinado, mas espiritualmente desafinado, porque não estão ali afinado com a verdade de Deus, né? Oi, irmãos, eu gostaria rapidinho de falar com vocês aqui essa questão do cristão fazer certas práticas, né, errôneas de acordo com as escrituras, só que de boa consciência, me lembrou uma passagem de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 17, da mãe de Mica, que aí Mica entrega umas moedas dela, recupera, e ela fala, ela agradece ao Senhor, né, que dá para ver que é de uma forma sincera. Aí ela fala que
para agradar o Senhor, ela vai fazer um ídolo com o dinheiro que foi recuperado. Então, eu achei assim, trazendo, né, para hoje em dia, o quanto que as pessoas, elas querem fazer as coisas para adorar a Deus, só que também não vai para a palavra, vai fazendo com o que os outros dizem. E aí a pessoa, realmente, para a consciência dela, ela está fazendo para agradar o Senhor. Mas quando se tem um conhecimento, né, e vê as práticas, aí vem o arrependimento. Porque nós vemos que, em Hebreus, nós vemos que o Senhor está na sua assembleia, ele está cantando no meio. Cantarei louvores no meio da congregação. É ele está cantando. Então, por isso perdão. Por isso que eu estava falando em termos de afinado e desafinado. Nós temos que estar afinados com o Senhor. Né? Como é que eu posso cantar biblicamente incorreto, né? Cantar louvor? Como é que eu posso, se eu acho que salvação depende de mim, né? Do meu esforço, da minha perseverança e tudo mais, como é que eu vou estar afinado com o Senhor? Na verdade, como é que eu vou estar afinado com Ele? Eu estou cantando que quem salva sou eu mesmo, que eu me salvo. Como é que o louvor que é esse aí, na verdade? Que adoração que é essa aí? Então, esse afinado por isso que eu falei, é de acordo com a Escritura, porque senão você vai pegar como você está falando aí, pegar uma coisa que o Senhor dá e faz o quê? Faz um ídolo, né? Fez aí como ela fez aí. E é nós pegarmos a Escritura e fazer dela alguma coisa para o nosso aprazimento e com base em justiça própria. Que é o pior de tudo que tem isso aí, né? A justiça própria é terrível, né? Irmão, só tá dando tempo aqui mais rapidinho, porque a irmã Nena, ela colocou uma pergunta aqui no chat, sobre quando você estava falando sobre a gente compreender, né, as coisas espirituais. 1 Coríntios, né, 2:14, que você pediu para ler, compreender as coisas espirituais pelas, né, espirituais. Aí ela está perguntando, irmão, quer dizer que o homem, mesmo salvo, se Deus não revela, não entende? É a pergunta dela. Não estou dizendo que, vou deixar bem claro, a culpa é nossa, né? Não é de Deus. Deus não revelou para ele, né? Vamos dizer, que às vezes nós sabemos isso, é lógico. Por exemplo, por que nossos irmãos, né? Não estou falando somente de crentes professos. Por que muitos nossos irmãos estão no meio de uma denominação, são fervorosos lá e acham que tudo aquilo está certo? Por quê? Porque ele não tem, na verdade, ele não está entendendo, ele não teve a revelação que aquilo está errado, senão ele ia sair correndo de lá de dentro. Mas por que isso? Porque Deus... desculpa eu falar assim, a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é deles. Por quê? Porque como cristãos, é isso que eu estou falando, como cristão, cada um de nós, eu digo a todos, né? Desde da irmã Maria, que está lá, até dentro da Igreja Católica, lá, vamos chamar assim, ela tem responsabilidade. Agora, a questão de ter entendimento não tem, isso aí né, graças a Deus, que é com Deus mesmo essa questão, né? Não é, a gente não... É difícil nós falarmos... como é que eu posso dizer? É difícil nós falarmos da medida de responsabilidade de cada um, porque é o Senhor que está tratando conosco, né? O Senhor que está fazendo isso conosco. Eu concordo plenamente que nós chegamos ao terreno de reunião verdadeiro, né, ao lugar de reunião, foi pelo Senhor. Eu não tive capacidade de descobrir isso aí, né, vamos dizer assim, por mim mesmo eu descobri. Não é isso. O Senhor teve que revelar.
contar para mim o que é isso. Então, é revelação? Sim, é uma revelação. Eles tiveram isso, outros que não estão entendendo? Não, não teve, porque senão não estaria lá, por assim dizer, né? Não estaria lá. Agora, em termos de responsabilidade, vamos dizer assim, a culpa não é de Deus, é deles mesmos. Como? Não sei. Eu não sei responder isso, porque é que nem um incrédulo, né? Um incrédulo. Vai ser lançado no Lago do Fogo, o incrédulo. Não vai ser lançado no Lago do Fogo. Ah, mas Deus não salvou ele? Que existe aquela ideia, né? Que Deus predestinou para a salvação e predestinou para a perdição também. Isso é errado. A Escritura não fala que Deus predestinou para a perdição. É eles mesmos que estão se predestinando à perdição, se preparando para isso aí. Agora, Deus sabe, né? Soberanamente, Deus sabe tudo, lógico que Ele sabe. Mas existe injustiça da parte de Deus? De forma nenhuma, nem para com o incrédulo e nem tampouco para os crentes também. Deus sabe os motivos. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, né, irmãos? Eu estou falando. Está dando para entender isso? Por favor. Sim, e assim, quando você falou da responsabilidade, a gente sabe que todo salvo, né, o cristão que é verdadeiro, aquele que é salvo, o Espírito Santo habita nele. E ele, como fala lá em 1 João, ele tem a unção do santo, que é o Espírito Santo. Então, ele tem essa responsabilidade, porque essa capacidade de compreender a revelação de Deus, ele tem, né? Ele tem pelo Espírito Santo, a unção do Espírito, do Santo que está nele. Seria mais ou menos assim, não é isso, Lema? Exatamente, é isso aí mesmo. O Espírito Santo, porque o Espírito Santo que foi dado a nós, ele foi dado como consolador, né? Ele tem vários predicados de ensino, foi nomeado pelo Senhor. E um deles foi dito que ele vos guiará a toda a verdade. Então é ele que guia o cristão a toda a verdade. E por que então? O que está acontecendo? Eu posso dizer o quê? Falta de dependência do Espírito Santo. Eu vejo assim, como responsabilidade. Isso. Aí entra aquela questão de entristecer o espírito ou de apagar o espírito, né? Essas duas coisas, né? Exatamente. Essa responsabilidade que o cristão tem, eu penso muito também quando o Senhor diz assim, quem tem ouvidos, que ouça.